Graças e paz, irmãos. Estamos mais um dia na nossa campanha de leitura bíblica em um ano, perseverantes nessa jornada. Então hoje nós estaremos lendo capítulo 14, 15 e 16 de 2 de Samuel. Então eu quero convidar você a abrir sua Bíblia e fazer a leitura comigo nesse dia. Capítulo 14 está escrito: Conhecendo, pois, Joabe, filho de Zeruia, que o coração do rei era inclinado para Absalão, enviou Joabe a Tecoa, e tomou de lá uma mulher sábia e disse-lhe: Ora, finge que estás de nojo, veste vestidos de luto e não te unjas com óleo, e sejas como uma mulher que há já muitos dias está de nojo por algum morto. E entra ao rei e fala-lhe conforme a esta palavra. E Joabe lhe expôs as palavras na boca. E a mulher tecoíta falou ao rei e, deitando-se com o rosto em terra, se prostrou e disse: Salva-me, ó rei. E disse-lhe o rei: Que tens? E disse ela: Na verdade que sou mulher viúva e morreu meu marido. Tinha, pois, a tua serva 2 filhos, e ambos estes brigaram no campo, e não houve quem os apartasse. Assim um feriu ao outro e o matou. E eis que toda a linhagem se levantou contra a tua serva, e disseram: Dá-nos aquele que feriu a seu irmão para que o matemos, por causa da vida de seu irmão, a quem matou, e para que destruamos também ao herdeiro. Assim apagarão a brasa que me ficou, de sorte que não deixam a meu marido nome, nem resto sobre a terra. E disse o rei à mulher: Vai para a tua casa, e eu mandarei ordem acerca de ti. E disse a mulher tecoíta ao rei: A injustiça, rei meu senhor, venha sobre mim e sobre a casa do meu pai, e o rei e o seu trono fiquem inculpável. E disse o rei: Quem falar contra ti, traze-mo a mim, e nunca mais te tocará. E disse ela: Ora, lembre-se o rei do Senhor seu Deus, para que os vingadores de sangue se não multipliquem a deitar-nos a perder e não destruam meu filho. Então disse ele: Vive o Senhor, que não há de cair no chão nenhum dos cabelos de teu filho. Então disse a mulher: Peço-te que a tua serva fale uma palavra ao meu rei, ao rei meu senhor. E disse ele: Fala. Disse a mulher: Por que, pois, pensastes tu uma tal coisa contra o povo de Deus? Porque falando o rei tal palavra, fica como culpado, visto que o rei não torna a trazer o seu desterrado. Porque certamente morreremos e seremos como águas derramadas na terra, que não se ajuntam mais. Deus lhe não tirará a vida, mas ideará pensamentos para que se não desterre dele o seu desterrado. E se eu agora vim falar essa palavra ao rei meu senhor, é porque o povo me atemorizou. Dizia, pois, a tua serva: Falarei, pois, ao rei, porventura fará o rei segundo a palavra da sua serva. Porque o rei ouvirá para livrar a sua serva da mão do homem que intenta destruir juntamente a mim e a meu filho da herança de Deus. Dizia mais a tua serva: Seja agora a palavra do rei meu senhor para descanso, porque como um anjo de Deus, assim é o rei meu senhor, para ouvir o bem e o mal, e o Senhor teu Deus será contigo. Então respondeu o rei e disse à mulher: Peço-te que não me encubras o que eu te perguntar. E disse a mulher: Ora, fale, ó rei meu senhor. E disse o rei: Não é verdade que a mão de Joabe anda contigo em tudo isso? E respondeu a mulher e disse: Vive a tua alma, ó rei meu senhor, que ninguém se poderá desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, de tudo quanto o rei meu senhor tem dito. Porque Joabe teu servo é quem me deu ordem, e foi ele que pôs na boca da tua serva todas essas palavras, que eu virasse a forma deste negócio. Joabe teu servo fez isso. Porém sábio é meu senhor, conforme a sabedoria de um anjo de Deus, para entender tudo o que há na terra. Então disse o rei a Joabe: Eis que fiz isso. Vai, pois, e torna a trazer o mancebo Absalão. Então Joabe se prostrou sobre o seu rosto em terra, e se inclinou e agradeceu ao rei. E disse Joabe: Hoje conheceu o teu servo que achei graça aos teus olhos, ó rei meu senhor, porque o rei fez segundo a palavra do teu servo. Levantou-se, pois, Joabe e foi a Jesú, e trouxe Absalão a Jerusalém. E disse o rei: Torne para a sua casa, e não veja minha face.
Tornou, pois, Absalão para sua casa e não viu a face do rei. Não havia, porém, em todo Israel homem tão belo e tão aprazível como Absalão. Desde a planta do pé até a cabeça não havia nele defeito algum. E quando tosquiava a sua cabeça, e sucedia que no fim de cada ano a tosquiava, porquanto muito lhe pesava, e por isso a tosquiava, pesava o cabelo da sua cabeça 200 siclos, segundo o peso real. Também nasceram a Absalão 3 filhos e uma filha, cujo nome era Tamar, e essa era a mulher formosa à vista. Assim ficou Absalão 2 anos inteiros em Jerusalém e não viu a face do rei. Mandou, pois, Absalão chamar a Joabe para o enviar ao rei, porém não quis vir a ele, e enviou ainda 2ª vez, e contudo não quis vir. Então disse aos seus servos: Vedes ali o pedaço de campo de Joabe pegado ao meu, e tem cevada nele, ide, ponde-lhe fogo. E os servos de Absalão puseram fogo no pedaço de campo. Então Joabe se levantou e veio a Absalão em casa e disse-lhe: Por que puseram teus servos fogo no pedaço de campo que é meu? E disse Absalão a Joabe: Eis que enviei a ti, dizendo: Vem cá, para que te envie ao rei, a dizer-lhe: Para que vim de Jesus? Melhor me fora estar ainda lá. Agora, pois, veja eu a face do rei, e se há ainda em mim alguma culpa, que me mate. Então entrou Joabe ao rei, e assim lhe disse. Então chamou Absalão, e ele entrou ao rei, e se inclinou sobre o seu rosto em terra diante do rei, e o rei beijou Absalão. E aconteceu depois disso que Absalão fez aparelhar carros e cavalos, e 50 homens que corressem adiante dele. Também Absalão se levantou pela manhã e parava uma banda do caminho da porta. E sucedia que a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: De que cidade és tu? E dizendo ele: De uma das tribos de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: Olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: A quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhes fizesse justiça. Sucedia também que, quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia sua mão e pegava dele e o beijava. E desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. E aconteceu, pois, que ao cabo de 40 anos, que Absalão disse ao rei: Deixa-me ir pagar em Hebrom. E aconteceu, pois, ao cabo de 40 anos, que Absalão disse ao rei: Deixa ir pagar em Hebrom meu voto que votei ao Senhor. Porque morando eu em Jesus, em Síria, voltou teu servo um voto dizendo: Se o Senhor outra vez me fizer tornar a Jerusalém, servirei ao Senhor. Então lhe disse o rei: Vai em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom, e enviou Absalão espias por todas as tribos de Israel, dizendo: Quando ouvirdes o som das trombetas, direis: Absalão reina em Hebrom. E de Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Também Absalão mandou vir Aquitofel, o gilonita, do conselho de Davi, à sua cidade em Gilo. Estando ele sacrificando os seus sacrifícios, e a conjuração se fortificava, e vinha o povo, e se aumentava com Absalão. Então veio o mensageiro a Davi, dizendo: O coração de cada um em Israel segue Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: Levantai-vos e fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Absalão. Dai-vos pressa a caminhar, para que porventura não se apresse ele e nos alcance, e lance sobre nós algum mal, e fira a cidade ao fio da espada. Então os servos do rei disseram ao rei: Eis aqui teus servos para tudo quanto determinar o rei nosso senhor. E saiu o rei com toda a sua casa a pé. Deixou, porém, o rei 10 mulheres concubinas para guardarem a casa. E tendo, pois, saído o rei com todo o povo a pé, pararam num lugar distante. E todos os seus servos iam a seu lado, como também todos os quereteus e todos os peleteus e todos os geteus, 600 homens que vieram de Gate a pé, caminhavam diante do rei. Disse, pois, o rei a Itai, o geteu:
por que irias tu também conosco? Volta e fica-te com o rei, porque estranho és, e também te tornarás a teu lugar. Ontem viestes, e te levarias hoje conosco a caminhar, pois força-me aí aonde quer que puder ir. Volta, pois, e torna a levar teus irmãos contigo, com beneficência e fidelidade. Respondeu, porém, Itai ao rei e disse, vive o Senhor e vive o rei meu senhor, que no lugar em que estiver o rei meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, aí certamente estará também o teu servidor. Então Davi disse a Itai, vem, pois, e passa diante. Assim passou Itai, o geteu, e todos os seus homens, e todas as crianças que havia com ele. Em toda a terra chorava a grandes vozes, passando todo o povo. Também o rei passou o ribeiro de Cedron, e passou todo o povo na direção do caminho do deserto. E eis que também Zadok ali estava, e com ele todos os levitas que levavam a arca do concerto de Deus, e puseram ali a arca de Deus, e subiu Abiatar até que todo o povo acabou de sair da cidade. Então disse o rei a Zadok, torna a levar a arca de Deus à cidade, que se achar graça nos olhos do Senhor, ele me tornará a trazer para lá, e me deixará ver a ela e a sua habitação. Se porém disser assim, não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça de mim como parecer bem aos seus olhos. Disse mais o rei a Zadok, o sacerdote, não és tu porventura o vidente? Torna, pois, em paz para a cidade, e convosco também vossos 2 filhos, Aimaas teu filho e Jonatas, filho de Abiatar. Olhai que me demorarei nas campinas do deserto até que tenha novas vossas. Zadok, pois, e Abiatar tornaram a levar para Jerusalém a arca de Deus e ficaram ali. E subiu Davi pela subida das oliveiras, subindo e chorando, e com a cabeça coberta, e caminhava com os pés descalços. E todo o povo que ia com ele cobria cada um a sua cabeça, e subiam chorando sem cessar. Então fizeram saber a Davi, dizendo, também Aquitofel está entre os que se conjuraram com Absalão, pelo que disse o rei, ó Senhor, transtorna o conselho de Aquitofel. E aconteceu que, chegando Davi ao cume, para adorar ali a Deus, eis que Hussai, o arquita, veio encontrar com ele, com o vestido rasgado e terra sobre a cabeça, e disse-lhe Davi, se passares comigo, ser-me-ás pesado. Porém, se voltares para a cidade, disseres a Absalão, eu serei, ó rei, teu servo, como fui dantes servo de teu pai, assim agora serei teu servo. Dissipar-me-ás então o conselho de Aquitofel. E não estão ali contigo Zadok e Abiatar sacerdotes? E será que todas as coisas que ouvirdes da casa do rei farás saber a Zadok e Abiatar sacerdotes? E eis que estão também ali com eles seus 2 filhos, Aimaas, filho de Zadok, e Jonatas, filho de Abiatar. Pela mão deles aviso me mandareis de todas as coisas que ouvides. Hussai, pois, amigo de Davi, veio para a cidade, e Absalão entrou em Jerusalém. Passando Davi um pouco mais adiante do cume, eis que Ziba, o moço de Mefibosete, veio a encontrar-se com ele, com um par de jumentos abordados, e sobre eles 200 pães, com 100 cachos de passa, e 100 de frutas de verão, e um odre de vinho. E disse o rei a Ziba, que pretendes com isso? E disse Ziba, os jumentos são para a casa do rei, para se montarem neles, e o pão e as frutas de verão para os moços comerem, e o vinho para beberem os cansados no deserto. Então disse o rei, onde está, pois, o filho do teu senhor? E disse Ziba ao rei, eis que ficou em Jerusalém, porque disse, hoje me restaurará a casa de Israel, o reino do meu pai. Então disse o rei a Ziba, eis que teu é tudo quanto tem Mefibosete. E disse Ziba, eu me inclino que eu ache graça em teus olhos, ó rei meu senhor. E chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saindo e amaldiçoando, e apedrejava com pedras a Davi e a todos os servos do rei, o rei Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda.
E amaldiçoando-o Simei, assim dizia: sai, sai, homem de sangue, homem de Belial, o Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão teu filho, e eis-te agora na tua presença, porque és um homem de sangue. Então disse Abisai, filho de Zeruia, ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Disse, porém, o rei: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixe-o amaldiçoar, pois o Senhor lhe disse: amaldiçoa Davi. Quem, pois, diria por que assim fizestes? E disse mais Davi a Abisai e a todos os seus servos: eis que meu filho, que saiu das minhas entranhas, procura a minha morte. Quanto mais ainda este filho de Gemini. Deixa-o que amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse: porventura o Senhor olhará para a minha miséria, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição desse dia. Prosseguiam, pois, o seu caminho, Davi e seus homens, e também Simei ia ao longo do monte defronte dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras contra ele e levantava poeira. E o rei e todo o povo que ia com ele chegaram cansados e refrescaram-se ali. E Absalão, pois, e todo o povo, os homens de Israel, vieram a Jerusalém, e Aquitofel com ele. E sucedeu que, chegando Hussai, o arquita, amigo de Davi, a Absalão, disse Hussai a Absalão: viva o rei, viva o rei. Porém Absalão disse a Hussai: é esta a tua beneficência para com teu amigo? Por que não fostes com teu amigo? E disse Hussai a Absalão: não, senão daquele que elegeu o Senhor, e todo este povo, e todos os homens de Israel, dele serei e com ele ficarei. E demais disso, a quem serviria eu? Porventura não seria diante de seu filho? Como servi diante de teu pai, assim serei diante de ti. Então disse Absalão a Aquitofel: dai conselho entre vós sobre o que devemos fazer. E disse Aquitofel a Absalão: entre as concubinas de teu pai, que deixou para guardarem a casa, e assim todo Israel ouvirá que te fizesses aborrecível para com teu pai, e se fortalecerão as mãos de todos os que estão contigo. Estenderam, pois, para Absalão uma tenda no terrado, e entrou Absalão as concubinas de seu pai perante os olhos de todo Israel. E era o conselho de Aquitofel, que aconselhava naqueles dias, como se a palavra de Deus se consultara. Tal era todo o conselho de Aquitofel, assim para com Davi, como para com Absalão. Então, terminamos a leitura desse dia, e amanhã estaremos lendo o capítulo 17, 18 e 19 de 2 Samuel. Então, você que acompanha a leitura, Deus abençoe e continue perseverando nessa jornada. Então, um bom dia para todos vocês.